começando o quarto, Luciano, quarto episódio no... Meu Jesus, mas eu tô emocionado com a Maiara aqui. Emocionado. Nós estamos começando o quarto episódio da mesa de negociação. E hoje eu tô com a doutora Maiara, advogada especialista em direito de família, professora universitária. E uma coisa, Maiara, não tem como eu expressar a gratidão que eu tô de você, com você, porque o esforço que você fez para gravar esse episódio e conversar sobre esse tema é uma coisa assim, eu tô muito, muito agradecido, tá, Maiara? Vai muito, beleza? Imagina, meu Deus. Não, porque eu sei que é um esforço, né? Nós aqui... Gente, hoje é terça-feira de carnaval, segunda-feira de carnaval. E nós estamos aqui, você saiu lá de Sinop e veio até aqui para gravar. É muita moral na mesa de negociação, hein? É muita. Opa, coisa boa. E aí, Maiara, me conta, como que você está? Como que tá aquela terra bonita lá, bonita demais. Ou cidade que eu gosto, é o tal do Sinop. É boa, né? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você que nos assiste. É um prazer, um privilégio estar aqui. Esse podcast que eu tenho certeza que daqui muito tempo a gente vai ver isso aqui estourando, explodindo, e eu vou ter a honra de falar assim, o quarto episódio fui eu. Fui honrada de fazer parte na mesa de negociação. Eduardo, quero agradecer o convite, agradecer a paciência, né? Algumas semanas até eu consegui me organizar para vir a Mas Cuiabá. faz parte. E Isso aí, deu certo de estar aqui hoje, falar desse tema que para mim é muito caro. Quando você me convidou, eu mal podia imaginar o tema que você ia propor. Eu achei legal, você falou assim, você conhece a minha história? Eu falei, não, o dia que você falou assim, eu queria falar de adoção socioafetiva, eu falei, uai, você conhece a minha história? Alguém te contou sobre mim? Não, assim, eu falo que são aquelas boas coincidências da vida, né? Sim. Uns vão chamar de cristocidência, outros vão chamar de lei da atração, né? Mas enfim, seja qual for o nome, é uma boa coincidência da vida eu estar aqui com você falando desse tema que para mim é muito caro, é muito valioso, muito precioso, porque a minha história se funde um pouco também dentro da socioafetividade, né? Eu falo que nós ocupamos várias posições ao longo da vida. Posição de mãe, posição de filha, posição de esposa, posição de amiga, posição de advogada, posição de professora, né? E algumas delas acabam tendo uma simbiose com quem a gente é, né? Porque mistura a nossa identidade. E a adoção socioafetiva, para mim, é um pouco disso, sabe? É difícil falar da Maiara sem falar um pouco da socioafetividade, né? E, enfim, nós vamos falar um pouquinho da minha história também. Mas, nesse primeiro momento, te agradecer mesmo, falar que é uma honra para mim estar aqui, que eu desejo todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza que isso aqui é o começo de uma expansão muito grande, que quando a gente vê que por trás tem um propósito genuíno, uma intenção genuína, não tem como não dar certo. Maiara, eu vou te falar uma coisa, eu estou surpreendido e muito satisfeito, né? Lógico, nós todos aqui da equipe, da ARC, meu pessoal de tráfego, em nome do Rafael, os números nossos estão assim, absurdos. Estou muito feliz mesmo, o número de inscritos, sabe? Então assim, tá... Que coisa boa, porque Maiara que lance, né? A ideia, sabe? A ideia é levar conhecimento. Porque eu sempre penso uma coisa, Maiara. Eu acho que a ideia ela tem que ser circular. Onde que todos ganham. Né? Então, assim, você, como convidado, você ganha. O meu escritório ganha, eu ganho, o ARC ganha, a audiência ganha. Sabe? Porque que negócio assim, só um ganhando, ou dois, né? E o resto não, eu não sou muito de acordo. E para eu formatar esse modelo, né, de podcast e a gente fazer, porque você não tá sabendo, hein? Vai ter muita coisa aí pela frente. Novidade. E outra, tá? E outra. Vocês que já passaram, né? Já tô colocando você como já fizemos o nosso podcast, vão estar junto também, tá? Nas coisas que nós vamos estar lançando aqui. Tamo junto, conta conosco. Acredito que esse mês agora eu vou lançar umas novidades aí, umas coisas. Deus quiser, porque tá muito bom. Eu tenho que agradecer muito a audiência.
Porque, sabe, pra mim, pegou. Eu acho que pegou. Já deu certo. Sabe, eu acho que já deu certo. Tá bom demais. Mas, Mayara, hoje nosso tema, né, adoção socioafetiva. Qual que é a diferença da adoção socioafetiva para adoção, vamos falar, tradicional? Vamos lá. Quando a gente fala em adoção socioafetiva, primeiro a gente está falando de uma quebra de um vínculo anterior e uma criação de um novo vínculo. Sim. A adoção tradicional, ela é criada através dos requisitos que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, de um casal que, em regra, não conhece o adotado ainda, né? O família adotante que se inscreve, cumpre os requisitos e então, depois que esse cadastro nacional de adoção é aprovado e existe uma criança que preenche os requisitos para a adoção, que já houve a perca do poder familiar, então que vai começar esse vínculo afetivo acontecer, esse vínculo de 180 dias dando certo, se convola em adoção. A adoção socioafetiva é quando o vínculo acontece antes. A afetividade já aconteceu. Sim. O vínculo já está posto, seja pelo motivo A, B ou C da vida, o vínculo já aconteceu. Já aconteceu de uma forma que, diante de cumprir os requisitos legais ou reconhecer o vínculo, tanto para a criança quanto para esses pretensos pais, a justiça entende que o vínculo sobrepõe, inclusive, a questão legal. Então, a gente não pode ter no Brasil a adoção à brasileira, que fere a lista do Cadastro Nacional de Adoção. Eu não posso simplesmente ir lá querer adotar e depois querer que o judiciário reconheça isso. Mas existem situações, Eduardo, que fogem ao nosso controle. Existem situações, principalmente no modelo de família que a gente vive hoje, né? A gente está vivendo, depois de 2020 para cá, um marco de famílias reconstruídas que nós nunca tivemos nas últimas décadas. Explica isso aí, o que é isso? Explica. Vamos entender. Então, se a gente for olhar na primeira década do ano, qual era o modelo tradicional de família? Pai, mãe e filhos. Filhos biológicos, filhos nascidos deste casamento. Depois, com o passar do tempo, houve o reconhecimento da união estável, que é o vínculo do casamento não materializado. Então, no Brasil, a gente teve o reconhecimento disso, desse reconhecimento desse vínculo. E aí, a gente teve, então, uma segunda onda, onde a gente teve a crescente número de divórcios e de soluções de união estável. Essas famílias, na maioria das vezes, já tinham filhos biológicos nascidos desse primeiro relacionamento. Agora elas vão se relacionar com outras pessoas, que na maioria das vezes também têm vínculos biológicos do relacionamento anterior. Então, são duas pessoas que já passaram por vínculos de casamento ou união estável anteriores, que têm filhos e que vão se reconstruir. Então, filho de um com filho do outro, uma nova tentativa de relacionamento. É o que a gente chama de famílias reconstruídas. Tá, e aí nesse caso? E aí, nesse caso, a mãe adota... aí nesse caso filhos... o que a gente tem é uma criação de vínculo natural. Né? Aquele pai que não é o pai biológico vai se colocar numa vivência de uma figura paterna daqueles filhos socioafetivos, que são, na verdade, os seus enteados, né? São os filhos da esposa. E em algumas famílias, isso acontece de uma forma tão natural, que inclusive aquele vínculo é tão forte como se biológico fosse. Né? Então, isso vai depender, obviamente, de vários fatores, da presença ou não do genitor paterno, porque o fato de você estar separado não significa que o pai não seja presente ou não possa ser presente, ou que esse vínculo biológico não se estabeleça também de forma afetiva. Mas, em algumas situações, o vínculo afetivo se perde da parte biológica, né? E aí a presença do outro afetivo é maior do que o do biológico. E aí, de forma muito natural... o vínculo de reconhecimento se gera. Não, eu já me vejo como pai, como mãe, eu já tenho os cuidados natural. A sociedade já me vê assim. Na hora de fazer a matrícula, sou eu, que sou a madrasta, que vou lá fazer a matrícula da criança. Eu já me vejo como mãe, já me aporto como mãe. A sociedade já me reconhece como mãe. E o direito, ele vem positivando um fenômeno já existente. A gente não tem como prever o que vai acontecer amanhã. É por isso que primeiro tem o fato, para depois ter a norma. Primeiro tem que ter o problema, para depois o direito entender como regulamentar essa nova situação. Então, talvez de 20 anos para cá, isso fosse inimaginável hoje, em 2025, a gente falar disso. Talvez há 25 anos a gente fale assim, meu Deus, é impossível isso acontecer. Não imagina, né? Mayara,
Você sabe que a temporada agora do podcast é falar sobre guarda, né? E aí nós já tivemos a Rosângela falando sobre alienação parental. Tivemos a Emanuele, que deu um... A Manu é A Manu maravilhosa. A Manu é maravilhosa. agitou isso aqui que você precisava de ver. Tivemos a Larissa, né? Recentemente. Semana passada. Você falou uma coisa. Ali é muito tênue, né? Com essa dinâmica em relação ao alienação parental, né? Muito. E como é que dá esse Eu falo balacobaco aí? acho que é por causa disso que a gente gosta tanto da mediação, né? Sim. Porque é o único meio o único artifício que faz com que as pessoas amadureçam e consigam compreender o lugar do outro dentro das famílias, né? Que o outro ele não é uma ameaça para você e que é possível conviver e pacificar todas as relações. Por quê? Se você não tem pessoas maduras nessa relação, a criança não consegue se ver na sua identidade. Não consegue reconhecer que o fato de eu ter uma outra mamãe não significa que aquela não é mais a minha mãe ou que não me ame mais. Que eu ter uma outra pessoa como papai não significa que o meu pai não exista mais, Sim. né? E quando as famílias têm esse grau de maturidade, tanto o pai biológico, o genitor, quanto o pai afetivo conseguem coexistir e compartilhar as responsabilidades e compartilhar aquela figura da ausência e diminuir os abalos emocionais do divórcio anterior na vida da criança. E conseguem lidar com isso. Então, eu tenho um caso lá no escritório que é a coisa mais linda de se ver. Em que os pais, né? Eu falo pais porque um é afetivo, o outro é biológico. Os pais se conversam, sabe? E assim, os pais dão Isso aí dica, tem ó, que ser- quando Você tem que mostrar toda a sua habilidade também, né, doutora? tem que ter um nível, eu falo assim, as pessoas têm que estar num nível dispostos a serem trabalhados. Sim. Através da mediação, aceitar em alguns casos quando o advogado fala, olha, até aqui é o meu papel. A partir daqui eu indico vocês procurarem um auxílio psicológico. Então, quando o casal, né, os clientes estão maduros para isso e aceitam essa questão da equipe multidisciplinar, porque o judiciário não vai conseguir fazer esse papel. O judiciário ele vai te dar uma letra da lei fria, um modelo que não necessariamente entra no seu modelo de família, na sua rotina, nos seus gastos, na sua forma de viver, e vai colocar isso como certo. E vai te exigir cumprir se você não o cumprir. E nem sempre um final de semana alternado, nem sempre pegar na sexta, nem sempre isso vai se moldar a família. Ou nem sempre isso vai ir de encontro à necessidade da criança. Eu falo que se nenhum dos nossos dedos da mão são iguais, se nenhuma digital dos nossos são iguais, por que é que um filho vai ser igual ao outro? Por que é que a necessidade emocional de uma criança vai ser igual a outra para a mesma decisão de famílias diferentes? E pensando assim, quando a gente fala em uma criança, ok, uma, vamos falar assim, até pode ser que dê certo, mas normalmente o casal tem 2, 3 filhos, né? E aí? Sabe, com personalidades diferentes e Totalmente tudo, aí vem diferentes. uma sentença única, né? Vem uma determinação única, os três, abrangendo os três. E o perfil ali, né? Totalmente São diferentes, diferente. aquele negócio todo. Você Então, tem uma criança que é mais sensível emocionalmente, que é mais sim, carente, onde sim, a linguagem do amor é o toque, é o sim. contato. O outro, se você vê a cada 15 dias, dá um presente lá, ele se sente amado igual. É do mesmo jeito. E aí, uma decisão judicial ou um juiz numa vara de família que tem 2.000, 3.000, 4.000 processos, não consegue olhar com singularidade. Por isso que eu falo que hoje o papel do advogado de família é um papel muito humanizado. Aquele que acha, assim, eu falo que é sacerdócio, é propósito. Você auxiliar, atuar, ganhar dinheiro, viver de auxiliar famílias, tem que ter um propósito a mais. Vou fazer uma pergunta aqui, besta. Coincidentemente, nós estamos fazendo o quarto, foram 4 mulheres. Olha só. Por quê? Nossa, No, por quê? não tem no direito de família? Eu não sei. Eu acho que é uma questão comportamental. Homens e mulheres, eles são diferentes no biológico, no bio. O homem, ele é muito mais racional. Na maioria das vezes, mais prático, mais pragmático. A mulher, ela tem muito essa parte emocional, desse feeling, sabe? Emocional, dessa...
Eu falo que dificilmente um cliente me passa para trás, sabe? Parece que você tem aquele feeling na hora de fazer o atendimento, de fazer as perguntas. E quando a gente tem a formação em mediação, mais ainda. Porque aí você dá uma volta, depois você faz a mesma pergunta E confirma, reformulada. né? Para ver se não tem nenhum ato falho aí. Exatamente. Aí você faz a mesma pergunta reformulada, né? Ou você faz ali um teste de realidade com o seu cliente, né? Depois da escutativa. Então, Sim. eu acho que talvez seja isso. Talvez as advogadas, não menosprezando o advogado, tenham um pouco mais esse feeling, esse lidar com as emoções, sabe? Que legal. E é o mesmo pelo que eu já te respondo, porque talvez tem mais advogados criminalistas do que advogadas. Eu acho que a razão é a mesma, é o bio, é a nossa formação biológica. Talvez para muito mais homens é mais fácil lidar com a racionalidade da situação. E talvez para as mulheres o critério de justiça, o senso de justiça, pese um pouco mais. E Deus faz tudo tão perfeito. Eu não tinha pensado desse lado. É, Né, da advocacia criminal, eu não tinha observado isso. Que tem mais homens do que mulher na área criminal. e eu acho que Isso é lógico, nós estamos falando uma coisa aqui empírica, né? Claro, não isso tem é estudo constatação nenhum. Maiara de ser, Eduardo de ser. Isso aí Isso não há nenhum dado, Porque né? assim, é bom esse negócio, sabe, Mayara? Porque né? Eu não me acho com perfil de mediador. Eu me acho com perfil de negociador. Negociador. E é importante que se demonstre a diferença, porque por muito tempo se colocou tudo num balaio. Conciliação, negociação, Sim, mediação, tudo num sim. balaio só. É. E não é. Não é de jeito E não nenhum. E eu já venho defendendo isso há muito tempo, hein? É. Meu Jesus amado. Mas é um trabalho de E as pessoas formiguinha ainda até na hoje, sociedade. É de as formiguinha. pessoas confundem ainda o que é o negociador, sabe? Então, mas Eu dou aula dessa disciplina na graduação e meu maior desafio na primeira aula é fazer eles entenderem que a conciliação e mediação não é o tem acordo ou não tem acordo da Lei 9.099 do juizado. Sabe? não. Porque eles fazem, meu Deus, mas 30 horas para estudar mediação e conciliação, professora? Para quê, né? Falei, olha, vocês esqueçam tudo que vocês têm de pré-concebido de conciliação e mediação. É um instituto próprio, com regras próprias. Sim. Nós não estamos falando da audiência de 5 minutos da Lei dos Juizados Especiais. Sim. O legislador não parou a vida em 2010 para fazer a resolução 125 para simplesmente igualar todo o instituto às regras. E aí eu acho que a gente passa, pra você ver, a gente tem Porque quanto tempo da lei? a conciliação, né? Em termos práticos, eu não vou, né? Eu não ando na área estatal. Mas eu vejo, sim, muitos colegas reclamando que na prática mesmo não vira nada. A conciliação tem acordo? Não tem? Tá, então me dá suas carteirinhas aqui, acabou e fim de papo, Nem né? se estimulam as partes a negociar. Fazer uma boa negociação, né? E é uma coisa assim que é só quem participa de uma sessão de mediação ou de uma rodada de negociação para sentir como que o profissional atua totalmente diferente nos dois institutos. Totalmente, totalmente. E eu fico assim, Mayara, eu acho que em termos de resultado, sabe? Porque eu sempre questiono isso e falo, gente, por quê, né? Por que você vai delegar por um juiz para te impor uma determinação que talvez não é aquilo que você queira, né? Porque o advogado, o juiz, né? O advogado vai fazer o pedido e o juiz, para dar a sentença, ele tem que estar dentro da legalidade, né? Assim, ele tem que pegar alguma lei ali, não, isso aqui encaixa. Um parâmetro, né? Isso aqui encaixa, beleza, né? E no nosso caso, mediação, negociação, a gente constrói, lógico, dentro da legalidade, deixar claro isso, mas é construído. Sim, baseado nos interesses que às vezes não tem... Não aparece, não lugar tem nenhum. como. Lugar nenhum. Como é que você vai peticionar que o cara tá com, sei lá, com Exatamente. interesse de passar a dor de cabeça dele, Exatamente. né? Não tem jeito, não tem como você pôr na petição esse sentimento, né? Assim, e o cliente, a pessoa, ela, de repente, ela não tem essa oportunidade, né?
de expressar isso? Em E eu audiência? acho que às vezes até aquelas audiências que seriam de negociação, a do 334 do CPC, se o conciliador Colinha aqui. tivesse Colinha, bem colinha. preparado, ele não aceitaria simplesmente que as partes falassem, não tem proposta hoje. Não, ele exploraria, ele faria a escuta das partes, porque ainda que naquele ato elas não estivessem prontas para conciliar ou para negociar, o fato de colocar as partes para falar, fazer uma boa escutativa, identificar os interesses, você sai propostas dali. Sim. Você sai ideias dali. Você, às vezes, pacifica situações que você pensa, não vou fazer acordo porque ele foi um grosso, porque ele... E, às vezes, ao ouvir a parte fala assim, olha, eu sei que aquele dia lá eu tava com a cabeça quente. Ponto. O ponto que impediu o acordo, que o cara chegou posicionado e falou, não vou fazer acordo, foi porque ele era um grosso. Quando ele ouve o cara falando assim, reconhecendo que ele agiu de forma equivocada, ele se abre para uma negociação. Então, eu acho que isso, assim, vamos fazer uma vírgula, né? A todo o nosso assunto da pauta de hoje. Mas é a minha grande crítica. Mas faz parte, tá? Faz a minha parte, grande crítica a esse sistema conciliatório de que o legislador intentou algo desde 2010, depois positivou na lei de mediação e no CPC de 2015, mas a gente vê que o judiciário ainda não adotou as regras corretas. Ainda quer diminuir os institutos à audiência do 9.099, que é igualar a audiência do juizado ao Instituto da Conciliação, da Mediação, da Negociação dos outros processos. E aí é nisso que a gente perde. Perde porque a sociedade em geral não conhece os institutos, não quer pagar um bom profissional para esses institutos, sabe? Então, é poucos os colegas que você vê com uma visão mais abrangente que nos procura, doutor, eu tô com um caso assim, conversei sobre a doutora com outro colega, ele também concordou de você nos auxiliar numa negociação. Quantos? E nesse caso aí, eu acho que você Quantos? tem muita autoridade, né? Porque você é presidente da subseção Vice-presidente agora. vice-presidente nessa gestão da Nessa subseção de gestão, Sinop. né? Isso, 25, 27. Então você tem muito. Isso. Pela graça e bondade de Deus, estamos ali, né? No sentido de servir um pouquinho mais a classe e colaborar. Eu falo que quando eu pensava que já tinha servido o suficiente, que estava, né, a ponto de encerrar a minha carreira institucional dentro da ordem, como conselheira na gestão passada, me veio esse convite. Que legal. E aí estamos aí, nessa gestão aí, servindo a classe como vice-presidente E da vocês Sinop. estão fazendo um baita trabalho, né? Sinop é diferenciado, Eduardo. Sinop, o calor humano lá, a nossa advocacia, os colegas, assim, eles amam o sistema OAB, assim, eles se entregam, eles se doam, sabe? As comissões funcionam, o pessoal é E a sede de engajado. vocês é maravilhosa, meu Jesus. Que isso. É gostoso. Mas, Mayara, eu tô entrando nessa área, né? Porque eu vejo que a adoção socioafetiva, quando você trabalha família, adoção, né? Divórcio, eu acho que o melhor caminho, né, é ir por esse lado de mediação, mais humano. Por quê? Porque você lida demais da conta com o conflito emocional. Sim. Né? Não é eu te devo, você me executa e tal. Não é. O sentimento, eu acredito que seja totalmente diferente. Então é bom a gente falar, né, dessa possibilidade mais a fundo. Por quê? Porque até a própria audiência, se tiver um amigo, alguém, né, ele entender, falar, não, peraí, primeiro eu vou buscar a mediação, vou buscar, né, o caminho sem ser judicializado, tá? Por quê? Porque eu vou ter um atendimento, eu vou ter um trabalho mais especializado sobre minha questão, né? Um olhar único, individualizado da parte, né? Então, eu acho muito legal esse negócio. Agora, quais requisitos necessários? Vamos lá. Então, quando a gente fala em adoção, os requisitos são aqueles estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a diferença entre o adotante e o adotado tem que ser de 16 anos, né? A diferença de idade entre adotante e adotado. Você tem que preencher... A diferença de idade tem que ser de no mínimo 16 anos entre adotante e adotado. Ah, é? É, Então, para eu adotar um a criança de 16 anos tem que ter 32. Isso. O adotante. Exatamente. Os critérios de adoção do Brasil Ah, é? Estatuto Criança e Adolescente. Então, eu não sabia desse e para adoção socioafetiva,
o critério é o mesmo da adoção legal. Sim. O que diferencia que é o plus é a afetividade. A prova do reconhecimento do vínculo afetivo. Então, além disso, todas as certidões negativas, né, das partes, é a comprovação de que não há, né, um outro interesse escuso, né, e por isso se pede, né, as certidões negativas, a prova do vínculo, a prova da convivência, que na adoção afetiva isso já vem de plano, eu não preciso que o juiz estabeleça uma convivência, porque ela já aconteceu. Certo. Eu só quero que o judiciário reconheça, né, esse acontecimento. Quando eu tenho uma adoção socioafetiva unilateral, que é aquela em que, por exemplo, o padrasto quer adotar a enteada, né? Então, eu vou apenas modificar um dos lados da parte biológica. Eu vou excluir do registro de nascimento dessa criança todo o vínculo com a parte biológica dela. Então, na maioria das vezes, não há ainda a perca do poder familiar reconhecida. Diferente de uma criança que ela já está apta à adoção. Já tramitou na vara da infância a perca do poder familiar, ou por maus tratos, ou por violência, ou por alguma coisa. Até não terminar e ser reconhecida a perca do poder familiar da família biológica, essa criança não está apta à adoção. Quando a criança é incluída no cadastro nacional de adoção, ela já aconteceu a perca, então ela já está apta para ser adotada. Na adoção socioafetiva, não houve ainda esse reconhecimento, então se dá tudo no mesmo processo. O juiz vai intimar o genitor biológico ou a genitora biológica, aquele que se vai perder o vínculo, para demonstrar se concorda ou não, ou se tem interesse. Aí vai ser feito estudo psicossocial para preponderar qual é o vínculo mais importante para aquela criança. Se o vínculo afetivo aí sobrepõe o biológico ou não. Ele não tem poder de vetar, de veto. Não, porque a decisão é judicial, baseado no estudo psicossocial e nos interesses. O que predomina na adoção socioafetiva é o melhor interesse da criança. Sim. Qual é o melhor interesse da criança? É que aquele vínculo afetivo sobrepõe o biológico ou que o vínculo biológico E quando não permaneça. fica muito claro? Fica empatado, vamos falar assim. Aí um bom advogado de direito de família, ele já faz um pedido subsidiário da multiparentalidade ou da filiação socioafetiva, que é o que as pessoas confundem. Filiação socioafetiva com adoção socioafetiva. A filiação socioafetiva é a possibilidade que a gente tem, regulamentada desde 2017, que eu possa ter 2 pais ou 2 mães. Eu reconheço o meu vínculo biológico e acrescento o meu vínculo afetivo. Nas famílias reconstruídas, é o que mais acontece. Por quê? Não é que o padrasto quer ocupar o lugar de pai. Não, ele quer também ser o pai. A madrasta não quer excluir o vínculo da mãe. Eu não quero que essa criança deixe de ter contato com a mãe, com os avós maternos, com os primos, com os tios, não. Eu só quero reconhecer também o meu vínculo como madrasta. Reconhecer legalmente, documentalmente, para que eu não tenha dificuldade de viajar sozinha com essa criança, para que eu não tenha dificuldade de acompanhá-la numa internação, para que eu possa autorizar um exame médico. Então, é o reconhecimento, que é o que a gente chama de filiação socioafetiva. É a inclusão. Eu não vou excluir todo o vínculo anterior da criança. Tá, E uma diferença que a gente tem na adoção eu posso mudar o nome da criança. A criança deixa de ser da família biológica, ela passa a ser da família adotada. Né? Eu mudo o nome, eu cancelo o registro anterior e gero um novo registro. Na filiação, não. Eu permaneço a absolutamente tudo. Eu só tenho a inclusão do patronímico afetivo, né? Do sobrenome afetivo, e a inclusão da multiparentalidade, 2 pais ou 2 mães. O resto dos efeitos, eles são os mesmos. Efeitos de poder familiar, efeitos sucessórios, efeitos de guarda, de visitas, de alimentos. Porque vamos imaginar que, de algum jeito, a criança conviveu 5 anos com o pai e mãe biológico, pai e mãe biológico separaram. Conviveu 10 anos com a família reconstruída, e aí o pai afetivo quis reconhecê-la. Então, ela tem o nome do pai biológico e do pai afetivo. Por alguma razão, essa mãe e esse pai afetivo se separam de novo. Sim. É um segundo trauma na vida dessa criança. Mas ela não vai perder nada do que ela conquistou aqui. Ela não vai perder o vínculo, ela vai ter direito de alimentos com esse pai afetivo, tudo. Então, o efeito é o mesmo da adoção. Tá, e aí a mãe casa de novo. Isso. Aí o novo... Aí tem que ver se vai criar esse vínculo ou não, né? Que não é 6 meses, não é 1 ano, né? Existe Sim. prova. Mas se for... E como é que prova esse negócio? Como é que precisa? Quais Então, são os requisitos? Hoje a gente já tem a possibilidade de reconhecer a filiação socioafetiva em cartório, de forma extrajudicial.
Desde 2017, do provimento 63 do CNJ, já trazia a possibilidade do registrador reconhecer em balcão a filiação socioafetiva e incluir o segundo pai ou a segunda mãe, o vínculo, fazer alteração. Mas os critérios, eles eram muito rígidos. O cartorário, ele não tinha possibilidade de análise. E como você prova que a pessoa tem vínculo ou não tem vínculo? Na maioria das vezes é subjetivo, eu tenho que olhar fotos, vídeos, eu tenho que olhar vários documentos. Em 2019, nós tivemos, então, o provimento... Não, em 2023 tivemos o provimento 149 de 2023, aonde alterou a lei de registros públicos e trouxe lá alguns critérios. Então, eu preciso ter o reconhecimento social, que eu faço isso através de testemunhas, levo testemunha ao cartório. Eu preciso ter o reconhecimento documental, na maioria das vezes o comprovante de endereço, que é o mesmo da criança afetiva e do genitor afetivo. Uma inclusão num plano de saúde, num plano de previdência privada. Ele já se mostra como pai afetivo. Além da análise documento escolar, que ele se apresenta com o poder familiar efetivo, e documentos que o próprio provimento fala, fotos, vídeos e outros documentos em que traga segurança para o registrador de que, olha, realmente o vínculo afetivo está estabelecido. É possível fazer em cartório acima de 12 anos. Então, a criança tendo 12 anos, eu posso fazer em cartório. Ela opina, ela fala? Sim, ela tem que ter ela a tem uma concordância. participação? Por isso que pode fazer em cartório. O cartorário vai ouvir as declarações da criança. Vai ter a participação do Ministério Público, com a cota ministerial aprovando ou não. E aí o registrador vai, então, fazer a inclusão, a alteração no assento de nascimento. Quando é menor de 12 anos, independe se adoção ou filiação, tem que ser feito de forma judicial. E a adoção apenas via judicial. Porque a adoção pressupõe a perca do poder familiar, acaba o vínculo familiar, né, anterior. Sim. Então, como isso vai ser uma substituição, tem que ter critérios mais seguros, né? Mayara, o MP participa presencial dessa entrevista com... Na maioria das vezes não, Eduardo. Na maioria das vezes vai uma cota ou de forma online, porque a maioria dos cartórios hoje já tem transporte, né, online com o Ministério Público, ou antigamente é físico mesmo, né? Malote mesmo físico para o Ministério Público. 20 dias para apresentação da cota ministerial. Não pode ser por vídeo, não? Hoje não faz por vídeo isso? Eu não vi acontecer nenhum caso. O que eu tenho visto é tudo cota escrita mesmo. Cota ministerial escrita. Aí vai do trabalho do registrador. Eu falo que a lei permitiu fazer a filiação afetiva no cartório, mas deu uma responsabilidade muito grande do registrador. O registrador é o juiz da situação. É o registrador que vai reconhecer se esse vínculo afetivo aconteceu ou não. Por isso que o reconhecimento da filiação socioafetiva, ela precisa de uma publicidade dessa filiação. Precisa ser algo público e notório. Nossa, eu nem sabia que você não era seu filho. Sabe aquela situação assim? Não, você sempre saiu com os três, eu nem sabia que fulano não era seu. É tão parecido com vocês. Entende? É aquele vínculo afetivo público. Aquele vínculo afetivo natural. Sem forçar. E é por isso que a gente não consegue estabelecer isso com 6 meses de convivência, na nova família, no novo namoro da mãe. Não, isso vai um tempo. E você falando isso, veio antigamente, né, que as famílias adotavam a criança, né, e escondia da criança que ela era adotada e a sociedade toda comprava a ideia, né, assim, era... E passava, era uma outra pessoa que sabia que aquela criança ali foi adotada pela família e tal. E aí, junto aquele negócio que você falou, né? O fato tem que ocorrer primeiro, para depois vir o direito legislando, positivando aquilo ali. Exatamente. Que legal, cara. Exatamente. E eu acho que é justamente por causa disso que criou-se regras para a adoção. Porque a gente tinha muita adoção brasileira, né? Fulano não queria o filho, né? Ouvia aqueles papos de vó. Era o 12º filho, estava tendo em casa, não tinha mais dinheiro. E a outra não conseguia ter filho. Ele deu o filho, sabe? Né? Que é a adoção brasileira, que fura filho de adoção. Que hoje não é mais permitido. Hoje é ilegal. Então, havendo reconhecimento desse fato, tira-se essa criança, institucionaliza-se essa criança e essa criança vai para a fila de adoção. Por quê? Porque é uma forma de você furar a fila, né? Existem famílias que estão aí cumprindo os requisitos legais e aguardando. Qual é a única exceção disso? E aí o poder do dinheiro fala mais alto também, né? Nesse caso aí de furar a fila,
E não pode, né? A gente tem que tratar todo mundo de forma igual. Lógico, Qual é lógico. algumas Isonomia. exceções que a gente vê em algumas jurisprudências? A gente vê algumas jurisprudências, algumas exceções, onde o vínculo afetivo é tão firme e estabelecido que o juiz legaliza essa adoção à brasileira para não causar um outro trauma na criança. A criança, o fato, né, dela ser colocada à adoção, para algumas delas foi um motivo traumático que isso levou a acontecer, ela ser institucionalizada e tudo mais. E aí o fato dela ser retirada desse vínculo, ainda que ilegal, né, essa adoção ilegal que foi feita, né, mascarado, fora do judiciário, com quem ela já convive há 5, 8, 10 anos, é um outro trauma, porque ela já criou um vínculo. Então, em algumas situações, a gente tem algumas jurisprudências relativizando as questões de critérios legais de adoção. Por quê? Porque o tempo convolou. Eu não vou causar um novo trauma na criança. É melhor, para o melhor interesse da criança, é melhor que eu reconheça essa adoção ilegal, essa adoção brasileira. Porque mas o vínculo o interesse afetivo da criança, né? da criança. É da criança. O objetivo é proteger a criança. Talvez antigamente, em que o mundo não fosse tão informatizado e nós não dependêssemos tanto de inúmeros cadastros e burocracias, as famílias conseguissem conviver de forma escondida com uma criança, sem demonstrar um vínculo, um documento, durante muitos anos, para depois simplesmente pedir para o judiciário, olha, o vínculo afetivo é maior. Sim. Hoje em dia é muito difícil isso. Hoje em dia, para você conseguir vacinar a criança, tem que levar a certidão de nascimento. Hoje em dia, para você tirar o RG da criança, você precisa. Então, eu acho cada vez mais improvável que nós tenhamos adoções a brasileiras escondidas. Né? Primeiro porque há um receio muito grande dessas... Assim, um bom advogado vai orientar, olha, se você for pego, vão tirar essa criança de você. Se você for pego, essa criança vai ser institucionalizada, porque é isso que a regra diz. Se você furar os critérios, essa criança vai ser tirada de você. Você tem que ir para os critérios legais e pode ser que essa criança já tenha sido adotada, até chegar a sua vez na fila. Uhum. E vem cá, e os cartórios, eles estão preparados? Então, porque assim, dentro da minha área, eu vejo alguns cartórios, algumas serventias, põe empecilho demais na comida. Eu acho que é um receio da responsabilidade. É igual quando a legislação criou eu não quero falar o nome, o uso capião extrajudicial. Nós demoramos muitos e muitos anos para terem os primeiros usucapiões extrajudiciais reconhecidos em cartório, porque tinha um temor muito grande dos tabelionatos, das serventias, dos cartorários assumir essa responsabilidade. Mas eu acho que com o passar do tempo, eles foram recebendo treinamentos e hoje os critérios são mais tabeladinhos, né? Mais checklists. Então, é um pouco mais fácil dar certo. O reconhecimento da filiação socioafetiva mesmo, se a parte for maior de idade, vai a parte e o pai afetivo reconhecem na hora. Sim. A pedido e é tácito. Passa a régua logo, acabou. Acabou. Né? Dos 12 aos 18 anos, eu tenho essa análise, né? Essa análise do vínculo afetivo. Mas ainda que se reconheça, não há um prejuízo para essa criança, porque eu não estou tirando o vínculo biológico dela. Eu estou acrescentando mais um vínculo para ela. Eu estou dizendo que ela é amada por uma terceira pessoa, além do pai e da mãe, mais um pai ou mais uma mãe. Então, ainda nesse critério do direito das famílias, eu acho que para os tabeliões que consigam ter essa visão múltipla da situação, o benefício é maior que o prejuízo. O benefício, né? Como eu falo, o benefício é maior que os riscos de um reconhecimento de uma filiação que às vezes não é tão estabelecida, né? Porque você imagina, olha quão nobre é um pai que não é pai querer ser pai. Meu Deus. Uma mãe que não é mãe querer ser mãe, com todas as responsabilidades inerentes de guarda de alimentos, de visitas, de direitos sucessórios, inclusive podendo ser punido se não exercer com exímio cuidado a paternidade ou a maternidade. Então, para mim, um dos maiores gestos do ser humano é uma adoção. Sabe, eu fico assim... vou falar uma coisa talvez aqui meia... Mas muitas pessoas adotam, né, N coisas, animais, sabe? E o ser humano ali que, né, carente, que tá precisando de... Sabe, parece que é assim... Eu concordo, sabe, cada um faz o que quer, tá tudo certo. Mas dentro da minha avaliação, né,
Acho que a adoção é um gesto mais nobre que existe, que o ser humano pode fazer, porque a gente vê tantos pais, eu sei que tem o lado emocional, que tem o lado sentimental, tem uma série de coisas, eu não estou julgando, não, só estou fazendo um comentário aqui, tá, Mayara? Mas tem tantas pessoas que buscam a fertilidade, né, fazer todo o trabalho, mas o que, cara, será que não é, sabe assim, né, eu vejo, não, se não for meu, eu sei que existe, a gente que trabalha com conflito, a gente sabe que o conflito ele não é tão raso, né? Sim, Assim, ele é sim, muito sim. profundo, Sim. sabe? Mas é uma coisa assim, né? A gente que está de fora observar e não julgar, né? Não é julgar, a dificuldade que tem, sabe, de adotar. É um tabu ainda na É sociedade. muito É um tabu tabu. e, sabe, Há acredito uma que resistência muito grande das famílias. falta muita informação, como tudo no Brasil, né? Sim. Falta muito estudo, sabe? Porque eu acho que, pelo menos eu já ouvi esse tipo de conversa, tá? Ah, fulano que veio de certa classe social, né? Ah, os pais eram isso. Ah, vai ser igual, sabe? Então, assim, é justamente isso, Mayara. É por isso que eu quero. A gente pensou esse podcast pra gente trazer isso, colocar luz nesses assuntos, assim, de forma descontraída, de forma tranquila, não polemizando, mas discutindo isso. Porque é uma realidade. É uma realidade. Por exemplo, como eu falei do cartório, pô, tem certa serventia que a gente vai e a coisa flui com uma rapidez que é absurda. Absurda. Aí vai em outras, parece que eles fazem questão, né? Fazem dificultar, questão né? de dificultar. Sabe? Meu Deus do céu, gel? Você cadastrar gel? Fala, gente de Deus, o que é isso? Né? Então, assim, tem. Não, essa vírgula aqui tá errada, tá, né? Tipo, tá depois do mas. Essa vírgula tem que ser antes do mas. Gente, ok, é errado, né? Mas o resultado final ali O mesmo. não precisa, não, e outra, não precisa de você demorar tanto tempo para apagar essa vírgula e corrigir, entendeu? Um negócio assim, não sei se o exemplo foi bom ou não, mas é muito criterioso e coisas que não tem nada a ver. Agora eu imagino vocês aí na adoção, que é uma coisa que envolve muito subjetivismo, né? Bastante. E vocês lidar com isso aí, e a serventia, no caso, me desculpa a expressão, ficar empatando foda, cara. Meu Jesus amado, é É complicado. por isso que podcast como esse, eu falo que ele tem um viés de utilidade pública muito grande. Porque é o que o poder público tinha que estar fazendo. Disseminando e compartilhando o Sim. conhecimento. Sim. Mostrando para a sociedade, olha, você tem a possibilidade da adoção socioafetiva, mas você tem o caminho da filiação socioafetiva. Para esse aqui, você pode fazer direto no Deixa eu ver se cartório. eu não esqueci nada, vai falando Né? aí. Você pode fazer direto no cartório. Você quer reconhecer fulano como seu filho, sem tirar o vínculo biológico dele? Você tem a possibilidade da filiação socioafetiva, pode ir direto ao cartório. Esses são os requisitos, assim que você faz. Se tivesse mais disseminado esse conhecimento, teríamos menos entraves dentro das serventias. Por quê? Quando o próprio poder público dissemina uma informação, os serventuários ficam mais tranquilos que são só aqueles requisitos. Não, é só aquilo Sim. lá mesmo. Olha, não, olha aqui, ó, a cartilha que o próprio ente publicou. Olha aqui. Né? E quando o poder público falha, o poder privado acaba tentando tapar as arestas. Então, uma iniciativa como essa sua, que é privada, que é custeada por você, às vezes está cumprindo o papel de utilidade pública que deveria ser, né, a missão aí do poder público como um todo. E outra, né? O Brasil é muito grande, né? Ele é muito complexo. Sabe? É aquela velha coisa, né, Mayara? O Brasil não é para amador, então Não. não dá. Mas, Mayara, e no caso, os procedimentos são iguais quando é uma família homossexual, relacionamento homossexual, Sim, um relacionamento homoafetivo. homoafetivo, Sim. desculpa. A adoção
É o mesmo procedimento, segue a mesma regra. Então, a adoção eu preciso do judiciário para reconhecimento, porque eu vou quebrar o vínculo da poder familiar anterior. Para reconhecimento da filiação socioafetiva, eu faço direto ao cartório. Então, desde 2017, o que nós temos no Brasil é a possibilidade da multiparentalidade. É onde hoje os nossos tramitações nos cartórios, eu posso ter 2 pais ou 2 mães. Então, o reconhecimento formal dos casais homoafetivos de adotarem ou de reconhecerem a filiação. Vou dar um exemplo para você. Uma mãe era casada com um homem, teve um filho. E depois de algum período da vida, ela passa a ser homossexual, passa a se relacionar com outra mulher. Sim. Né? E deste vínculo, aquela criança reconhece aí a outra mãe. Né? Então, eu não tiro o vínculo paterno do relacionamento anterior, mas eu acrescento aquele outro reconhecimento socioafetivo materno. A ideia é a mesma, continuar de acrescer. A ideia é a mesma. É né? isso. Não... É que essa criança consiga se identificar, né, de todos esses poderes familiares que ela tem, de todos esses amores que ela recebe, de todos esses cuidados e de todas essas responsabilidades. E isso é uma iniciativa, inclusive, para nós termos menos conflitos de questões sucessórias. Porque se a pessoa vai voluntariamente e reconhece fulano como filho afetivo, o dia da falta dessa pessoa está claro, está posto o direito sucessório desse filho afetivo, em pé de igualdade com os filhos biológicos. Agora, se esse vínculo não for reconhecido pelo judiciário, na falta desse pai ou dessa mãe afetiva, eu preciso entrar com um reconhecimento para depois a habilitação no inventário. E isso eu dificulto absolutamente tudo, porque eu travo a questão do inventário extrajudicial. Primeiro tem que ir para o judiciário reconhecer pós-mortem a relação afetiva, para depois voltar lá para o extrajudicial. Então, eu falo assim, andar organizado com as nossa vida, né? Eu falo assim, com as contas pagas, com os documentos atualizados, com as minhas relações formalizadas. E é por isso que eu falo assim, gente, você pode viver amasiado numa união estável informal, mas você pode no cartório reconhecer essa união estável. Faz uma escritura pública de união estável. A taxa é mínima se você for fazer pelo regime geral. Você pode fazer um regime híbrido, você pode contratar um advogado para fazer, né, o regramento da sua união estável de forma diferenciada. Mas olha, antes reconhecer lá formalzinho do que não reconhecer. Porque traz tantas implicações depois para eu poder fazer o seu direito acontecer de não ter reconhecido, a mesma coisa na filiação afetiva. Cara, você já exerce o papel de pai, você ama como se pai fosse, você atua na posição paterna. Faça o reconhecimento da filiação afetiva. Mayara, tem idade máxima para reconhecer sócio afetiva? Não, a idade mínima é em cartório 12 anos. Abaixo de 12 anos judicial. Não, do adotante não. Então a pessoa pode ter 90 anos, 100 anos. Adotar. Pode entrar na fila de adoção. Obviamente que vai ser analisado o Cadastro Nacional de Adoção. Quando você preenche, você coloca um critério lá, por exemplo, de qual a sua preferência. Tá, então se a pessoa tem 90 anos... Eu gosto de desenhar polêmica, hein? Ela tem 90 anos, ela quer adotar um filho. E ela vai colocar que ela vai adotar um filho de 0 a 5 anos de idade, por exemplo, lá na ficha, né, dos critérios de adoção. Muito provavelmente, se ela não demonstrar que sou pai sozinho, tenho 90 anos, quero adotar um bebê. Muito provavelmente, isso vai ter algumas implicações que pode ser que o judiciário não permita a adoção. Por quê? 90 anos já está além da expectativa de vida do brasileiro. Você pegar uma pessoa absolutamente incapaz de 0 a 5 anos, que tem toda uma implicação de cuidados, de trato, pode ser que, avaliando o caso concreto, às vezes uma pessoa de 90 anos já tem uma comorbidade de saúde, já tem uma limitação, uma debilidade, que isso não encaixe, que não seja razoável permitir a adoção. Diferente, por exemplo, que se essa pessoa de 90 anos estiver casada com uma pessoa de 50. E o casal queira adotar. Não, eu tô pensando tô tentando fazer um quadro aqui pior, mais cabuloso. Você entende que assim, cada caso é um caso? Sim. Cada caso é um caso. Então, quando a família se inscreve no Cadastro Nacional de Adoção e coloca os critérios lá de preferência, né, não necessariamente vai ser exatamente daquela forma. O nome já fala critérios de preferência. Tá. Então vamos lá.
Olha lá, quer polemizar, né? Hein, você sabe que no direito a resposta sempre vai ser depende. Mas Depende. ele quer ouvir o depende, né? O parceiro ou a parceira, rico, milionário, quadrilionário. Certo? Acima, para não poder fazer a escritura de. Oh, meu Deus do céu. Fugiu a palavra aqui, mas. Casamento. Não, não é de casamento, do União Estável. Né? É 70 ou 80 anos? 70. 70, né? 70 anos. Acima Aí, de 70, só vamos supor- casamento com separação legal de bens. Total, né? Tá. Aí, o outro lado, certo? Pode ser, né, o homem ou a mulher que não tem as mesmas condições financeiras, sabe que fazer ali, ela não vai participar nada na herança, porque é separação total. Aí ela faz a cabeça da pessoa rica a fazer a adoção do filho. Que aí ela garante Você fala adoção afetiva. afetiva. Sócio-afetiva. Isso. E como que fica isso daí? Vamos pôr nome, tá? O Zé é rico, o João. O João é rico, milionário. Tem só para 72 anos. Não pode fazer união estável com alguma participação da namorada. Certo? A namorada tem um filho de 12 anos. O moleque chega e na frente do cartorário no caso, né? Jura de pé junto. Não, sou apaixonado dele. Então, é que o que acontece? Amor. Espera, eu não acabei, calma. Aí, o João, ele tem outros filhos do relacionamento anterior. Biológico, direitinho, todos maiores, tal. Qual que é o que esses filhos podem, ou se não podem, fazer alguma coisa para impedir isso? Certo? Ou o João, ele pode acontecer isso ou não? Como que seria a defesa aí? Então vamos lá. Porque nós estamos numa época, Maiara, né, de fazer contrato de namoro. Né? A coisa tá tão... Isso aí nós não vamos entrar nessa área. Isso é depois para outro Se episódio. a gente for estudar o Bauman, né? Ele já falava há quanto tempo dos relacionamentos líquidos, né? Então, Volúveis, né? Nós estamos vivendo a Ué, liquidez dos mas assim, relacionamentos. mas extremamente, né? E eu acho que pode acontecer. Isso aqui, esse desenho aqui que eu fiz aqui meio louco. mas- Pode. E o que que acontece? Então, só para ficar claro, a diferença de adoção para reconhecimento de filiação. A adoção, que eu tiro o vínculo biológico anterior e coloco o vínculo, né? Isso Ok. tem que ser feito no judiciário, Ok. cumprindo os requisitos do cadastro nacional de adoção e tudo mais. Nessa sua hipótese aí, eles querem reconhecer a filiação afetiva no Filiação, cartório. isso. Então, se a gente tirasse o critério dinheiro, a situação dinheiro da sua hipótese. Mas é o que move o mundo, é dinheiro. Sim, mas vamos ver, tirasse isso daí. A única coisa que restaria no reconhecimento é o amor, não é isso? Sim. Colocando o dinheiro, o que que o serventuário do cartório vai analisar? A única e exclusividade, o amor. Independente do dinheiro ou não, o que vai colocar, ditar as cartas na mesa para esse reconhecimento, além do filho, pai afetivo querer reconhecer, o filho querer ser reconhecido, e você demonstrar a publicidade da relação, então você não vai conseguir, com 6 meses de namoro, mostrar essa publicidade dessa relação, mostrar esse vínculo afetivo. Você vai ter, às vezes, ou vai, né? Não sei, né? O ser humano é tão, né? Mas enfim, em regra, você não teria testemunhas para falar, não, ele se apresenta como pai do menino, não, ele vai em todas gincanas de pais, dia dos pais, tá aqui, olha, no relatório escolar ele reconhece como pai, né? No plano de saúde, no previdência, enfim. Então, os critérios avaliados pelo serventuário vai ser esse. E como o reconhecimento ele é voluntário, se eu preencho os requisitos do 104 do Código Civil, sou maior capaz, é a mesma coisa se eu quiser comprar uma bala por R$1 milhão. Porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Né? Então, nesse sentido, o reconhecimento ele é plenamente válido. Se eu provar que há vínculo emocional entre as partes, é plenamente válido.
podem os outros filhos biológicos sim surgir contra esse reconhecimento, eles vão ter que demonstrar algum vício de consentimento, né? Dolo, coação, culpa, Sim, né? sim. Enfim, algum dos vícios de consentimento e provar que não há o vínculo afetivo para desfazer, né, o vínculo declaratório criado. Então, eles têm que provar que não há vínculo afetivo, né? Provar que houve aí uma deturpação do instituto do reconhecimento de filiação afetiva. Acho que isso pode acontecer muito mais do que a gente imagina, infelizmente. Infelizmente. É triste porque eu falo Mau que uso da coisa, né? e eu sou uma pessoa muito saudosista, sabe? De fato, eu acredito. Eu Sim. acredito no coração das pessoas, da boa fé. Eu acredito que o legislador, ele criou esse instituto para reconhecer o vínculo afetivo, para reconhecer o amor, para reconhecer de que, poxa, a pessoa conviveu 20 anos, exerceu como se pai fosse, não é justo que esse filho seja diferenciado em relação aos demais. Ou não é justo que esse filho não tenha o prenome da família, que ele tem que passar constrangimento, é o único que não tem o da Silva no nome. Todos os irmãos têm. E todo mundo sabe que ele também é filho do da Silva. Né? Então, nesse sentido. Mas isso acontece não só no Instituto do Reconhecimento de Filiação Afetiva, isso acontece na Lei Maria da Penha, que é usada em determinadas situações de forma a deturpar o Instituto da Lei. Isso é utilizado na questão do testamento, isso é utilizado em outros institutos existentes do nosso direito, né? Eu prefiro acreditar Não, mas né? No fantástico mundo de Bob, que todo mundo vai utilizar da forma correta. Né? Mayara, é uma coisa, foi até bom você também falar isso aí, porque você não precisa de acreditar, não, você pode ter certeza. Porque, pensa, a gente passa o dia inteiro sendo bombardeado por notícias ruins. E a gente acha que só tem coisa ruim. Eu só vejo coisa ruim. Né? Então, assim, hoje a gente tem medo de andar à noite, de, sei lá, sair, jantar, né? Porque não, é muito violenta a cidade, é muito isso, muito aquilo. Mas se você fizer uma análise assim bem por cima, nós temos, em termos de números, nos fornecidos, né? Em torno de 600 mil pessoas nos presídios. Tá? Vamos pôr isso aí mais, sei lá, multiplicar por 4, por 5, né? Porque tem muita gente na rua. Vamos pôr por 10 isso aí. 6 milhões de pessoas. São criminosos contra a vida, que realmente são violentos. Nós temos 209 milhões. Então, proporcionalmente... É ínfimo. Sabe? Então, assim, mas só que nós somos bombardeados. Sabe? Nós não temos isso. Não sei por que a gente não faz uma agenda, sabe, positiva. Por exemplo, se acontecer um negócio desse que eu desenhei aqui, pô, vai sair pra tudo quanto é lado. Tudo quanto é mídia. Tudo. Mas a N coisas que acontece de adoção, beleza, certinha, não sai. Então você não precisa acreditar, não. Você pode ter certeza que o mundo é bom. Eu acho o ser humano é bom. O que a gente foca expande, né? E falta a gente enaltecer mais as coisas boas da vida, a beleza da vida. Quando saiu, vamos falar agora para o mundo dos famosos, né? Quando saiu a notícia lá do Thiago Nigro e da Mayra Card lá, que casaram em comunhão total de bens. Saiu um monte de bafafá. Ele é rico, ela é rico. Gente, eles casam do jeito que eles quiserem. Mas, moço, o que você tem a ver com a vida do outro? Não, porque um ia lesar... Quem que vai lesar quem? Os dois são ricos e milionários. Aí, E é problema de quem? E quando saiu agora o interesse, né, do Thiago Nigro reconhecer a filiação afetiva da Sofia, da filha da Mayra Card lá. Nossa, não, porque ela tá querendo... Vai dar golpe no boi. O que se ela é rica milionária, meu Deus do céu? É o esposo dela. Ela casou com comunhão universal de bens. Ela está casada. E outra... O vínculo foi criado com a menina. A menina, quem convive com todos os dias com quem? O Thiago Nigro não quer tirar o vínculo biológico do pai da menina, não. Ele quer reconhecer. Olha, eu voluntariamente quero reconhecer a Sofia como minha filha. Então, a gente olha só o lado ruim da coisa. Parece que todo mundo faz o que faz com uma intenção do mal. Não faz. Não. As pessoas não agem As pessoas, eu acredito nisso. E eu tenho certeza disso. As pessoas são boas. Lógico que a gente somos reativos, né?
somos reativos, acontece a reação. Mas eu acredito piamente, eu sempre falo isso, Samara. Eu acredito até que me prove ao É contrário, isso aí. certo? É Porque isso aí. senão, pô, eu vou ficar o tempo inteiro desconfiando, isso não é vida. Não é vida. Eu vou ficar o tempo inteiro em conflito com a outra pessoa, isso não é vida. Você vai dormir pensando que o outro está pensando sobre você, meu Que Deus. vai do céu, acontecer, gente? Eu Não, piro. não dá, né? Eu piro. Aí acontece, né? Saúde mental das pessoas, Exatamente né? isso. Tá indo pro saco. Exatamente isso. Por quê? Porque cria-se tanta ilusão, né? Que a pessoa vira. E a gente um- vive num mundo tão volátil, né? Dos shorts, dos vídeos curtos, da informação rápida, sem ser consistente, sem ser profunda. A gente não sabe a matéria inteira, você só sabe a chamada da audiência, e aí dali você já pressupõe todas as coisas e aí é por isso que o ser humano está definhando. Porque a comparação, que, né, diz o jargão, já, ladrão da felicidade, está definhando as pessoas. Sim. Porque elas não conseguem avaliar o resultado do outro olhando o que foi semeado. Não, elas olham o resultado e elas querem o mesmo resultado, sem passar pelo mesmo processo de semeadura. Sim, Né? sim. E querem colher, simplesmente querem colher. E aí não esperam o processo acontecer. E eu fico assim, não vou falar preocupado, né? Mas eu fico observando uma profissional como você, extremamente preparada, né? Mas eu te acompanho nas redes Há algum sociais. tempo já. Eu vejo que você não é uma pessoa, vamos falar assim, dinâmica, presente na rede social em relação a outros, né? E aí aqueles pseudos especialistas, pseudos profissionais, tem uma projeção maior, vira, sabe? Então, isso. aí vai a pessoa... É a aparência, né? A aparência do conhecimento. Se aparenta às vezes, né? Mas é aquela situação. Existem fases na vida. E talvez, será que o mais importante para mim hoje é ter uma vitrine bonita ou atender bem? Sim, Então, existem ciclos na vida. sim, sim. E talvez as outras pessoas, elas estejam num... Sabe a roda da vida? O equilíbrio da roda da vida? Aquele exercíciozinho da roda da vida? Então, para algumas pessoas, alguns critérios ali da roda da vida não são importantes. Sim. Então, eu vou a qualquer custo focando nos outros, né? E aí, para mim, eu vou ser bem sincero, eu prefiro que ir mais devagar, talvez numa velocidade mais lenta, mas ir com tudo. Porque de nada adianta você chegar no topo e você olhar para trás de que você não tá com quem você precisaria estar para comemorar. Ou isso ter te custado muito caro, seus relacionamentos, suas amizades, sua família, sua saúde. Ah, cheguei no topo. Mas e aí? Será que isso é sinônimo de sucesso? Só estar no topo? Não é Né? mesmo. Eu acho que o sucesso, ele é o dia a dia, sabe? Eu falo, eu sou uma pessoa de sucesso. Poder sair lá de Sinop no sábado, passar sábado, domingo, segunda com a minha família, fazendo o quê? Nada. A delícia de fazer nada juntos 3 dias. Tomando chimarrão, comendo o dia inteiro. Isso é ter sucesso pra mim. Sim. Para outras pessoas, isso não é sinônimo de sucesso. Tem que trabalhar, tem que... Você entende? Então eu acho que... E a maturidade nos traz isso, né? Talvez a Mayara de 15 anos atrás, Eduardo, não estaria falando isso pra você aqui. Mas a maturidade nos traz isso. É a jornada, né? É o processo. Você acaba reorganizando os valores na piramidezinha, né? Na pirâmide individual. Sim. Mas, Mayara, sabe o que eu entrei nessa área aí com você? Por causa que o seu cliente, né? Assim, ele precisa de ser muito bem olhado. Você vê, pegar uma criança, dependendo da... Você é uma... Igual você falou, você tem experiência própria, né, da adoção socioafetiva. Imagina, se não tivesse sido tão bem administrada, né? O que seria da Mayara hoje? Exatamente. Certo? Quer dizer, poderia ser ela o que é de fato, poderia ser melhor, mas também... Mas as probabilidades eram gigantescas de ter dado tudo errado. Então, esse negócio, eu acho que os pais, né, que estão aí em processo de divórcio, que estão aí, eu acho que eles deveriam pensar melhor, bem mesmo. Mas não é melhor não, mas é muito melhor. Em cima da conduta deles.
Porque é uma cabecinha ali que está sendo formada, é um caráter, é uma personalidade É que está por isso sendo que às vezes formada. não entra na minha cabeça como que um pai consegue fazer alienação parental. Usar o filho, ou minar a mente do filho, sabe? Sim. Assim, Se a doutora diz que Rosângela tivesse aqui, ela diz fala que assim, não, mas a ama, mulher também. Não, assim, eu digo, não, eu falo Os pai no pais, genérico, né? Assim, diz que ama, mas, entende? É algo que, sim, não consegue ver um passo à frente. Os Sim. danos, é por isso que eu falo assim, a gente está vivendo hoje uma sociedade produto de 30 anos atrás. Né? Vou fazer 36, então produto de 30 anos atrás. Então, Sim. a nossa sociedade é produto de 30 anos atrás. A pergunta que eu faço é, qual é a sociedade dos meus filhos daqui a 30 anos? Sim. Produto das ações de hoje. O plantio está sendo hoje, né? Hoje, como vai ser essa sociedade daqui a 30 anos? Os adultos, os empresários, sabe? O que nós vamos deixar para essa geração? Olha o tamanho dessa responsabilidade. É muita, porque é um... Eu não sei, viu, Mayara? Porque eu acho que os nossos pais, eu sou bem mais velho do que você, ele olhava para mim e falava assim, mas esse cara é custoso, ele faz muita bagunça. Né? Eu acho que isso é... Os meus avós olhavam para os meus pais e falavam, mas que geração? Eu não sei, porque a evolução, ela traz conflito, né? Sim. Assim, não aquele conflito, mas é chocante. Você hoje com seus filhos, você fala, meu Deus do céu, como que eu não vou dar um celular pro meu filho? Porque ele vai ser excluído do grupo. Eu vou tentar aqui regular, né? Um período e tal, criar atividades paralelas, mas você não pode chegar e falar assim, não, meu filho vai ser um analfabeto, né? Analfabeto digital, não vai ter contato com tecnologia. No mundo altamente tecnológico e competitivo. Porque existe um mau uso, né? Lógico, como tudo na vida é a moeda essa linha tênue, né? Sim. De fazer o bom uso ou não extrapolar o uso, né? Mas, voltando, eu vejo assim, eu gostaria muito, eu tô frisando bastante. Por quê? Porque hoje, esse é o último episódio da temporada, né, sobre guarda. E quem for assistir, sabe, Mayara, eles têm que, depois de assistir essa temporada, tem que entender que o objetivo é cuidar. Dar uma base legal para a criança. O olhar é em cima da criança. Certo? Os pais, principalmente, eles não podem confundir. É como a Rosângela, a Manu falou. Termina-se a conjugabilidade. Né? A parentalidade, não. Então, eu acho que tem que ter essa consciência mesmo. E que gostaria que você, para nós fecharmos nosso podcast aqui, sabe? Fizesse um final aí, porque o recado tem que ser dado. E a proposta, né, do podcast na mesa de negociação é sempre levar muito conteúdo. Essa é a nossa grande proposta, é discutir com pessoas como você, como todas as que já passaram por aqui, especialistas que têm propriedade para estar falando. E pra gente fechar, isso aqui que terminou. Você vê, hein? Você está terminando a temporada de guarda. Que honra, agora nós vamos estar conversando sobre direito de família e outras áreas do direito, tá? Mas com outras temporadas. Então, assim, porque é muito. Eu fico... É aquele negócio, só vou encerrar, tá? A criança, cara, ela é muito indefesa. Ela é muito indefesa. Sabe? Você virar joguete. Virar joguete de paz. É foda. Muito vulnerável. Muito vulnerável. Sei lá. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que a gente tem muitos avanços ao longo dos anos, avanços que a gente precisa reconhecer dentro do direito das famílias. Mas nós também tivemos algumas percas. Então, quando a gente tem a fragmentalização das famílias, né, essas novas reconstruções das famílias, surgem novas demandas e novas necessidades psíquicas e emocionais que não foram previsíveis, foram previstas pelo legislador. Então,
O legislador, ele entendeu que, olha, o fato que os casais estão se divorciando e estão constituindo novas famílias e a gente tem famílias reconstruídas, ok. Mas quais são as necessidades, além da criação desse vínculo emocional, psicológico? E aí passa por pessoas adultas maduras que conseguem separar o viés do casal, do viés da filiação e conseguem entender que as minhas mágoas, os meus ressentimentos não podem sobrepor o meu amor e o bem-estar da criança, inclusive se o pai ou a mãe tiver um novo parceiro. Sim, não é? Então a criança sempre virá antes. A criança sempre virá antes. Sim. Então, eu acho que um casal maduro que consegue ver isso... Eu não vou falar que você vai ser amigo do seu ex, eu não vou falar que você vai ser amigo da mulher do seu ex, não. Mas é um grau de respeito e de confiança de que todos conjuntamente sejam 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas estão visando o bem-estar dessa criança. E que se essa criança for amada por 2 pais, 2 mães, 4 avós, 8 avós, ela vai ganhar nessa situação. Ela vai conseguir ter um abalo dessa ruptura de forma menorizada. Ela vai conseguir ter um impacto emocional que vai refletir bem menos na educação dela, na escola dela, nos relacionamentos dela e na projeção futura dos relacionamentos conjugais dela. Sim. Né? Mas você lembrou bem. Então, você lembrou bem. É por isso que eu falo que daqui 30 anos a gente vai saber a consequência consequência disso, dessas famílias reconstruídas. É. Né? Então, daqui 30 anos a gente vai saber, em dados estatísticos, como estão os relacionamentos das pessoas daqui a 30 anos. Porque o que eu vejo muito é as pessoas desacreditando no amor, sabe? Sim. Desacreditando no viver felizes para sempre. Desacreditando do até que a morte nos separe. E eu não vou dizer que são flores, né? Não. Existem os dois lados. É acordar sempre. todos os dias querendo fazer dar certo. Sim. Entendeu? É acordar todos os dias, é uma estando conquista... ou não de TPM, querendo continuar casada. É uma conquista constante, né? Constante. E aí, às vezes, a gente tem a tendência de valorizar mais o outro do que quem está com você nas trincheiras ali todos os dias. Sim. Você elogia mais o outro, você valida mais o outro, você ajuda mais o outro estranho, né? Às vezes o seu amigo, o seu conhecido, né? Do que quem tá ali todos os dias que tá te suportando, né? Em todas as fases Ombreando a coisa junto com você. Então, falo que se já é delicioso você ir naquelas comemorações de bodas, isso tá ficando cada vez mais raro. Histórias longínquas de 20, de 30, de 40, de 50 anos. E isso é tão triste porque a gente tem crianças que não têm mais convívio com os avós. Por quê? Porque já não estão mais perto dos avós, o pai casou com outro, a mãe casou com outro, já não vai... Entende? E a gente vai perder a essência das relações humanas. A gente vai perder. Antigamente não era muito Essas pessoas soubessem como é difícil viver em sociedade, né? E toda a evolução que teve pra gente viver em sociedade, né? Eu acho que talvez respeitariam mais essa convivência com o próximo. Que a gente conquistou, né? Todas sabe? As então, assim, eu tô lendo um livro muito bom, até recomendo, 1499. Como era o Brasil antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Uau! Um livro de ciência política, então, olha. Não, cara, é um livro, uma pegada que ele fala o que a doença propagou, como, sabe? Todas as mutações dos vírus, do patógenos. E é uma pegada tão interessante que eu tô adorando esse livro. Até recomendo mesmo, ele já é 1499. 1499. Sabe? Porque assim, e a gente vê o produto acabado, né? Mora aqui em Cuiabá. Você mora em Sinop. Tá, sociedade formadinha, cidade. Mas teve muita coisa que aconteceu para chegar a esse onde ponto. Nós estamos. Sabe? Pra as pessoas chegarem assim e não dar, né, o valor de que nós não vivíamos esse grupo imenso, né, de milhares ou até de milhões, né? Os grandes centros aí tem milhões de habitantes vivendo junto em sociedade. Então
Mas isso aqui também é uma outra área, né? Isso aí a gente vai longe conversando sobre as nossas relações humanas, né? Maiara, Bom demais. É uma coisa assim, volta a te falar, muito obrigado mesmo. Muito, muito obrigado. Meu Deus, foi muito gostoso. Passou muito tão rápido. Espero, que né? a gente colocou, sabe, Maiara, em termos assim, um episódio em torno de 1 hora, né? Então, a gente quer criar. Nós estamos começando, cara. Sim. Então e até a gente pra não criando. cansar, né? Quem tá vendo. Não, esse papo nosso que ia longe. Ninguém ia cansar, não, mas. É uma coisa assim, né? Você sabe. A gente tem que buscar entregar o melhor possível, né? Dentro de um padrão. Sim. Tá? Mas isso, nós fizemos um episódio. Você pode ficar tranquilo que você vai ser convidada. Não, convidada não, vai ser intimada a voltar aqui. Onde eu assino, bora assinar já o comprometimento aqui. Foi um prazer estar aqui, conversar de forma tão leve da vida humana, né? Das relações humanas, do reconhecimento e desfazimento das relações humanas. Conta comigo, quero desejar muito sucesso. Muito sucesso. Obrigado. Tenho certeza que o propósito por trás justifica todo o sucesso que você vai ter. Quando o propósito é genuíno por trás, de levar conhecimento, de compartilhar informação, já Deus deu certo, já. Deus te ouça, porque é uma coisa boa e espero voltar o mais rápido possível lá em Sinop, tá bom? Opa, mas vamos voltar aí. Eu te espero lá na nossa subseção também. Beijo. Falando de negociação, nós precisamos difundir a negociação, ensinar os nossos colegas a negociarem. Vamos sim. Né, de forma produtiva, baseada em interesse, a gente precisa difundir esse conhecimento. Porque dá para falar negociação, mediação, sabe? Vamos fazer Com certeza. Um workshop, fazer um congresso lá. Vamos fazer. Tá? Beleza? Bora, beleza. Muito obrigado, gente. Um abraço.